Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o nosso ambiente, da nossa casa, do nosso trabalho, estão cheios da presença de Deus. Senhor, nós te damos bem-vindo, que a tua presença encha a nossa casa, que cada metro quadrado da nossa casa, do lugar que nós moramos, seja cheio da alegria, da paz, da presença, da transformação da vida de Deus. Nós queremos a tua presença, nós queremos o Senhor conosco. Sim, ó Deus, e se o Senhor estiver conosco, não temeremos mal algum. Por isso eu oro, Pai, para que toda insônia renda-se a Jesus Cristo, toda perturbação noturna, todo medo da noite, que muitas vezes aflige crianças, aflige pessoas, que tudo isso vá embora, que a presença do Senhor traga tranquilidade, a presença do Senhor é uma fortaleza, e como está escrito na tua palavra, Pai, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Por isso, Senhor, nós cremos, nós tememos a Ti e que os Teus anjos estão acampados ao redor de nós, da nossa casa, cuidando da nossa entrada, da nossa saída, nos livrando de todo mal, no nome de Jesus. E oramos também que a presença de Deus esteja no nosso trabalho, que lá dentro do nosso trabalho nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhuma resistência espiritual tenha poder sobre nós, nos aflija, venha de alguma forma nos enfermar ou até mesmo lutar contra os projetos e sonhos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Oramos, ó Deus, e declaramos o nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado como sonho, tudo aquilo que o Senhor tem colocado como visão dentro de nós, irá se realizar. E o Senhor irá certamente suprir as nossas necessidades. O Senhor irá enviar os recursos para que consigamos realizar os sonhos que vêm do Senhor, as visões que o Senhor tem colocado dentro de nós. Senhor, nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. A palavra de hoje vai lhe ajudar muito. A palavra de hoje vai lhe ajudar muito. Preste atenção. Em Josué capítulo 5, olha que tremendo, verso 13. Eu estava lendo essa palavra, ela me encheu e vai encher você também. Olha o que está escrito. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Deus aparece para Josué antes da batalha contra Jericó. Deus aparece. Ou seja, Deus está presente antes da conquista. Deus está presente na promessa. Olha que tremendo. Deus está presente na promessa. Então, como que eu irei temer? Ainda que eu tenha uma batalha pela frente, ainda que eu tenha adversários, ainda que eu tenha gente que não goste de mim, ainda que eu tenha desafios, os muros de Jericó, os homens armados lá de dentro. Como que eu temerei se o Deus Criador dos céus e da terra já estava ali? Então, segura essa palavra na tua vida. O que Deus te prometeu, Ele também está. Aonde Deus te prometeu, Ele está. E Ele não está ali para ser como um poste. Não, Ele está ali para lutar a batalha. Ele está ali para lhe dar vitória.
Ele está ali para fazer com que tudo aquilo que Ele disse que iria acontecer, aconteça. Tudo que o Josué tem que fazer é tirar as sandálias dos pés, reconhecer a santidade de Deus. Você sabe o que significa? Porque Deus pediu tanto para Moisés quanto para Josué tirar as sandálias dos pés porque o lugar era santo. Quando você entra num lugar de promessa, você não pode viver de qualquer maneira ali, porque a medida da promessa é a medida da responsabilidade, é a medida da entrega, é a medida da fidelidade, é a medida do amor, é a medida da honra que Deus, Ele quer receber de você, que Ele quer receber de mim. Então, a promessa estava ali, bem diante deles, mas era necessário Josué fazer exatamente o que Deus havia dito para ele. E a Bíblia diz que Deus deu instruções muito detalhadas, simples, mas detalhadas, e que precisavam ser obedecidas. Para você viver a promessa de Deus, você tem que seguir as instruções que Deus te dá. As pessoas podem não entender, as pessoas podem ficar confusas, as pessoas podem, até mesmo rir de você. Mas quando você segue uma direção de Deus, quando você segue uma palavra que Deus está lhe dando, quando você é guiado por uma direção do Senhor, então você pode ter certeza que o Senhor vai te conduzir à vitória. O Senhor vai te guiar, o Senhor vai te ajudar e você vai conseguir prevalecer. Eu vejo algumas coisas, tenho duas coisas que eu queria compartilhar com você, certo? Um passo à suficiência é um passo para longe de Deus. Então você está na sua terra prometida, mas você tem que depender de Deus, não da sua capacidade. Então eu dependo de Deus e não de mim mesmo. Eu dependo dele. Eu dependo do que ele disse para mim. E é por isso que eu tenho que seguir as instruções. É por isso que eu tenho que caminhar nas instruções de Deus. Se eu quero ter vitória, se eu quero vencer, eu tenho que caminhar exatamente como ele disse para mim. E eu gostaria que a minha vida fosse sem oscilações, mas eu tenho visto que as direções de Deus muitas vezes elas são muitas. Ou seja, você vai para um lado amando do Senhor, depois você vai para outro lado amando do Senhor, você faz uma coisa amando o Senhor, daqui a pouco ele diz larga isso e agora faz outra coisa. Deus é dinâmico. Eu tenho aprendido isso, as direções de Deus são dinâmicas. Elas não são travadas. Elas não se alongam como a gente pensa. Às vezes a gente pensa que as direções de Deus vai... Não, Deus é um Deus que renova. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é só as misericórdias do Senhor que se renovam, é as direções dele também que se renovam. Eu não estou dizendo que você não tenha que ficar no mesmo trabalho, que você não tenha que ficar na mesma cidade, não. Eu estou dizendo que haverá momentos que Deus irá mudar as coisas na sua vida. E você tem que estar atento às mudanças de Deus, ao que Deus vai pedir para você, ao que Deus vai colocar no teu coração. Eu quero que você plante isso agora, eu quero que você comece aquilo, eu quero que você venda, eu quero que você empreenda. Ou seja, eu creio e eu tenho ministrado sobre isso que Deus, Ele tem todas as direções que nós precisamos para a nossa vida. É por isso que na minha suficiência eu vou tentar vencer na força do braço, mas isso vai me afastar de Deus. Agora, se eu caminhar pela palavra de Deus, se eu caminhar pelas coordenadas do Espírito, pelas direções de Deus, então ali eu serei bem-sucedido. E às vezes, Deus não vai falar para você mudar absolutamente nada. Às vezes Deus só vai dizer para você confia e espera. Não muda nada, não mexe nada, não faz nada. Só confia, espera, teme a mim, porque eu estou trabalhando em algo. Estou trabalhando em você, estou trabalhando nisso que você está trabalhando e eu estou trabalhando também nos bastidores. Então, há momentos que Deus só vai dizer para você confie. Ah, Deus fala comigo. O silêncio de Deus é uma resposta.
O silêncio de Deus é uma resposta, porque às vezes a gente sempre diz assim, não, Deus está em silêncio comigo. Deus não está em silêncio, Deus fala a todo momento. Mas esse silêncio, ele tem uma voz. Esse silêncio, se você está conseguindo ouvir a Deus, se você está conseguindo discernir, mas parece que você entrou numa estação de silêncio, então saiba, o silêncio é sinal para você continuar. O silêncio é sinal para você permanecer firme, certo? É permanecer firme. E um detalhe, a paz que Deus coloca dentro do nosso espírito, ela é o árbitro. Ela é o árbitro da paz. Então confie no Senhor. E uma segunda coisa que eu queria compartilhar com você é: volte a semear. Uma semente de nada traz uma colheita de nada. Essa é uma direção exclusiva. Sabe por quê? Porque às vezes a gente para de fazer algumas coisas que Deus manda a gente fazer. E semear, a gente pode semear de muitas maneiras, inclusive ajudando uma pessoa. Às vezes Deus, Ele quer que eu faça algo por alguém para que a minha bênção seja liberada. E quando eu olho para Josué, sabe, Josué, ele teve que semear muito para colher. Ele semeou fidelidade, ele semeou honra, ele semeou obediência às instruções de Deus e teve colheitas extraordinárias. Às vezes não estamos vendo nada de novo acontecer na nossa vida, porque não estamos semeando na medida que Deus quer. Por isso semeie, às vezes até a atenção que você precisa dar. Semeie atenção na vida dos seus filhos. Às vezes você vê que eles estão, sabe, meio rebeldes. Às vezes você olha para eles, parece que eles estão tristes. É tempo de você semear. Semeia seu tempo na vida deles. Semeia sua atenção na vida deles. Sai com eles, sabe, num lugar. Vai passear com eles, vai no shopping, ou vai pescar, ou vai fazer qualquer outra coisa. Mas sai, dê atenção, semeie. Semear. Não estamos tendo colheitas na nossa vida porque paramos de semear. Parece que tudo temos que ser pagos. Semeia, seja um voluntário também no reino de Deus. Vá lá para a porta, cumprimente as pessoas, ou vá fazer alguma coisa por alguém. Ajude uma viúva, ajude alguém que, sabe, passou por uma situação difícil. Vá lá e semeie uma visita naquela pessoa que está enlutada. Toda vez que você parar de ter colheitas na sua vida, toda vez que você parar de ter colheitas, é porque você parou de semear. Então, às vezes, a gente não está vendo novas amizades porque a gente também não convida ninguém para vir na casa da gente. Ou seja, a gente não semeia nada. É zero hospitalidade. Zero hospitalidade. Você já levou alguém para almoçar? Já levou alguém para jantar? Já pagou a conta por essa pessoa? Porque isso é semeadura. A gente, às vezes, está muito mal acostumado. A gente só quer receber. Só quer, sabe, adquirir, só quer guardar no bolso. Ei, a vida é uma constante de semeadura e colheita. Não está vendo nada novo? Semeia a oração. Começa a semear a oração. Começa a semear a oração na tua empresa, semeia a oração nos teus negócios, semeia a oração na vida dos teus clientes. Aprenda a semear. Porque, olha, ficar aguardando as coisas acontecer de braço cruzado não acontece. Semeie, semeie. É que nem uma pessoa que está estudando para um cargo público. Ela quer ser uma juíza. Vai ter que semear estudo. Vai ter que semear tempo. Em vez de sair, vai ter que semear ali, tá assistindo um vídeo para adquirir o conhecimento, para que depois, no dia do concurso, possa ter a colheita daquilo que foi semeado. Eu sempre digo, meu filho é muito inteligente, extremamente, é que nem a mãe dele. Lembra de tudo. Tem uma mente fotográfica, né? Lembra de tudo. Se falar alguma coisa para ele de 5 anos atrás, ele lembra. 10 anos atrás, ele lembra. Ele tem coisa que ele estudou lá na primeira série, ele lembra do que ele estudou. Ele tem uma cabeça boa. Mas eu digo para ele, se você não estudar, não vai passar. Mesmo você sendo inteligente. E qualquer pessoa é assim. Pode ser inteligente, mas se não estudar, não vai. Tem que estudar. Então eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que a gente quer conquistar, tem que aprender a semear. Tem que aprender a semear. Por que eu digo sempre para vocês compartilhar? Porque, meu irmão, você quer
que a sua família seja salva, que seu marido seja salvo, que seu filho seja salvo, que seus pais sejam salvos. Você quer que as pessoas que você ama conheçam a Jesus, tenham uma experiência com Jesus, mas você não é capaz de compartilhar uma oração, de deixar a curtida aqui que eu digo para você, ó, deixa a tua curtida. E eu não estou dizendo isso porque eu estou ganhando alguma coisa com a tua curtida. Não, com a tua curtida eu não ganho nada. Mas com a tua curtida, o YouTube, ele manda para mais pessoas e pessoas podem ser abençoadas. Por que nós temos semeado com tanta força na televisão? Temos semeado todo mês e não pensa você que é fácil. Não é fácil, não é fácil, preciso de oração. Amém? Mas temos semeado, por quê? Porque sabemos que a colheita vem. E se não vir aqui dessa terra, vai vir do alto para a nossa vida. Eu digo aos meus parceiros, todos vocês, o Senhor honra a fé, o Senhor honra a generosidade, o Senhor honra a entrega, o Senhor honra a oração que você faz por mim. Eu posso estar lá, representando cada um de vocês na televisão, né? Hoje mesmo nós tivemos programa na Rede TV, eu posso estar lá representando vocês, mas cada um de vocês está recebendo junto comigo, você que está orando, você que é um parceiro do nosso ministério, você está recebendo junto comigo, eu estou representando você lá, mas a colheita nós temos junto, a colheita nós temos, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa com saúde, Deus nos abençoa com mais paz, Deus nos abençoa com mais prosperidade, para que a gente continue, sabe, sendo fiel aos compromissos que a gente assumiu. Eu tenho dito a Deus, Senhor, dá recurso para mim, eu sei o que fazer com os recursos, eu tenho dito para Deus, Senhor, me abençoa, coloca mais recursos nas minhas mãos, para que eu possa ser cada vez mais uma bênção, porque se você não tiver, como é que você vai ser uma bênção? Como é que você vai poder abençoar outras pessoas? Então, peça a Deus. Peça, Senhor, me dá recursos. Senhor, me confia coisas e semeia para que isso aconteça. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Mas antes disso, eu tenho um testemunho que eu separei aqui para compartilhar com vocês, da Thalita, mesmo nome da minha filha. Ela escreveu assim: me chamo Thalita e ouço suas orações há 4 meses. Em abril fui novamente diagnosticada com câncer de ovário. Fiz a cirurgia, retirei, desde então sentia muitas dores do lado esquerdo da pelve. E no domingo, dia 6 de julho, acordei e decidi ir à sua pregação, já que estou passando uma temporada em São Paulo. Chegando lá, teve oração pela cura e foi revelado que havia alguém com muita dor no lado esquerdo na pelve. E que Deus estava agindo na vida dessa pessoa e a dor acabaria. Quando o Senhor entrou na igreja, eu estava na fileira, por onde o Senhor passou, parou ao meu lado e me abençoou. Desde domingo não sinto mais dor. Obrigado por ser instrumento do Senhor em nossas vidas. Oro pelo teu ministério e pela tua vida. A Deus toda a honra e toda a glória. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo é o mesmo. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o mesmo. Glória a Deus, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E domingo agora, amanhã, eu estarei ministrando no sul do Brasil, que eu fiz um compromisso de até novembro, pelo menos ir uma vez por mês na igreja, lá de Santa Maria, ajudar eles. Então eu estarei nesse domingo eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Uro, número 935. E a minha esposa vai estar ministrando aqui em São Paulo amanhã. Então, ela vai ministrar aqui na igreja em Alphaville e eu vou estar lá em Santa Maria, né? Daí de noite a gente está junto de novo, se Deus quiser. Então, eu quero convidar você que é daqui de São Paulo, nesse domingo, minha esposa vai estar ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Minha esposa tem feito um trabalho assim extraordinário. Se chama Rede Pérola. E eu acho que hoje é um dos maiores chás do Brasil que ela promove. Porque é um chá que ela promove entre as mulheres, vem mulher de tudo quanto é parte de São Paulo e do Brasil para estar nesses chás que ela faz. Bom, não tem mais lugar, as pessoas chegam, não tem mais convite, né? É algo impressionante. É algo impressionante. Deus está usando muito a minha esposa com as mulheres. E olha só, hoje às 9 horas da manhã, nós tivemos o encerramento também das inscrições da Escola de Profetas. Amém? Para a glória de Deus, encheu e a Deus toda a glória. E eu estou com uma expectativa muito grande daquilo que Deus me falou. Que as escolas de profeta é um projeto dele e que ele iria fazer coisas novas. Então eu estou crendo nisso. Amém? Muito bem.
Que numa próxima você possa estar junto. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, deixa sua curtida e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Eu vou levantar um clamor em favor da tua vida, em favor da tua causa. Senhor Jesus Cristo, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Eu oro para que o Senhor traga intervenção sobrenatural a ela, a sua casa e a tudo que diz respeito a ela. No nome de Jesus Cristo, dá vitória, Senhor. Prospera a vida dela. No nome de Jesus, que essa presença de Deus entre agora na casa dela, entre agora na família dela, no lugar onde ela está, no trabalho dela. Essa presença de Deus coopere para o crescimento, coopere para o avanço. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que na tua presença não fica também o mal, não fica as trevas. Na tua presença não fica aquele de engano. Por isso, Pai, remova e afaste aqueles, Pai, que vêm para trazer perdas, aqueles que vêm para ser, Senhor, uma pedra de tropeço, aqueles que vêm, Senhor, para invejar, para fazer o mal. Afasta, Pai, do nosso caminho toda a maldade. Oramos e pedimos, Pai, cobre com o teu sangue nossos filhos e que eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, sejam salvos, tenham o seu nome no livro da vida. Oramos, Pai, por um avivamento dentro da nossa casa. Também oro para que tudo aquilo, Senhor, que está atacando a vida do teu filho, tua filha, cesse nesse momento e que venha tempos de saúde, de paz, de alegria, de vitória, em nome de Jesus. Que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus. Que, Senhor, meu Deus, eu apresento agora todos os pedidos de oração a Ti. Toda pessoa que colocou aqui nos comentários seu pedido de oração, a favor da sua casa, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos, coisas que estão bloqueadas, travadas, problemas que eles estão enfrentando, eu apresento tudo diante de Ti, Pai. E eu peço que a Tua presença visite a vida de cada pessoa que está aqui, no nome de Jesus Cristo. Jesus, toque-os com o Teu poder. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os agora, Senhor. Eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, 6 da manhã, estou ao vivo aqui junto com vocês. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.